Vocês já ouviram falar na profecia de 1968? Quarta onda, gente de países pobres invadirá a Europa. Em 1968 não havia imigração em massa como nesses países. Parece que ela estava vivendo nos nossos dias. Serão tantas as pessoas, e as pessoas se sentirão incomodadas com a presença delas e os tratarão com dureza, e receberão o mesmo tratamento dado aos judeus antes da Segunda Guerra. Protestei quanto ao tema imigração, porque não entendi esse assunto naquela época. Emanuel Minos. A mulher chorava e dizia: eu não verei essas coisas. Você sim. Antes de Jesus voltar, de repente começará a terceira... Olha só. Aqui no Brasil não se fala muito sobre essa profecia, mas mundo afora estão falando muito sobre essa profecia. Porque de 4 profecias que essa senhora entregou ao Emanuel Mino, 3 já se cumpriram. A 4ª profecia, ela fala que iria acontecer antes da volta de Jesus. E quando isso acontecesse, era para todos se prepararem, porque certamente Jesus irá voltar. E o que me chamou a atenção é porque eu estou vendo que essa profecia, essa 4ª que ela falou, está se cumprindo. Em 1968, uma senhora da Noruega, muito respeitada, cristã, e tinha a credibilidade de todos ali daquela região, após um culto missionário, ela chamou um jovem chamado Emanuel Mino. Jovem, escreve aí essa profecia que eu vou te falar, porque eu não vou estar aqui para contar ao mundo, mas você vai estar. Então aquele jovem, em respeito àquela senhora com mais de 90 anos, sentou ao lado dela e começou a escrever tudo o que ela disse sobre a profecia. De 4 profecias, 3 já se cumpriram. Na primeira profecia, ela relatou sobre os conflitos que aconteciam entre as nações. Então ela falou àquele jovem missionário que o mundo iria experimentar um tempo muito grande, mas muito grande de paz, porque as nações fariam um acordo entre si, iriam promover um desarmamento e iríamos viver em muita harmonia. E isso aconteceu, né? Porque vocês sabem que nós vivenciamos um tempo muito grande de harmonia entre as nações. Não existia esse negócio de nação tá brigando contra nação. Não existia esse suspense no ar. E aquele jovem desconfiou da profecia, porque justamente em 1960 estava no auge da Guerra Fria. E naquela época ninguém imaginava que iria ocorrer uma harmonia entre as nações, porque isso não acontecia naquela época. Mas ele foi e escreveu em respeito a ela. A segunda profecia, ela falou em relação à igreja. Essa senhora, ela disse para aquele jovem que a igreja iria mudar todo o seu perfil, que a pregação sobre arrependimento, volta de Jesus, reino dos céus, seriam transformados por pregações de prosperidade, vitória e riqueza nessa terra. Ela disse que a cultura, a arte, o entretenimento invadiriam as igrejas. E essa profecia está se cumprindo. Emanuel viu todas essas coisas se cumprindo. Ele pegou aquelas profecias da gaveta e resolveu anunciar ao mundo. E isso é dito em muitos países afora. Aqui no Brasil, nós não ouvimos falar. E é justamente por conta da 4ª profecia que as pessoas estão falando da profecia de 1968. Porque na 4ª profecia ela fala sobre os imigrantes. Ela disse que pessoas de países pobres iriam invadir a Europa, mas que antes da volta de Jesus, essas pessoas seriam tratadas como foram tratados os judeus e que iriam expulsá-las da Europa. Gente, isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Então, ela concluiu dizendo na 4ª profecia: quando esses imigrantes forem expulsos, Jesus irá voltar. E logo em seguida irá explodir uma terceira G. E durante a terceira G vai acontecer o contrário. As pessoas dos países desenvolvidos, dos países ricos, da Europa, irão procurar abrigo em países pobres. Mas esses países irão tratá-los da mesma forma que foram tratados. Esse conteúdo que eu estou trazendo aqui está na internet. Procurem por A Profecia de 1968. Eu só trouxe a mensagem. Deus abençoe e Jesus está voltando.